Nós estamos na segunda mensagem desta série, Eleve as Suas Palavras, uma série sobre oração. E essa semana eu conversava com o Lucas que eu faço uma mentoria com o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja e o meu mentor perguntou assim: e aí, Bernardo, como que está a série sobre oração? Eu falei: eu nunca mais falo sobre oração. Porque depois eu comecei a falar sobre oração, ficou tudo muito corrido, ficou tudo muito agitado, parece que tudo mudou muito. E de fato, queridos, por quê? Pela importância desse tema para a vida da igreja. A oração é algo fundamental. Uma igreja que ora, meus irmãos, uma igreja que busca ao Senhor, uma igreja que está em constante oração, com certeza, o inimigo, o diabo, ele não fica satisfeito com isso. E a gente pôde ver durante a correria da semana como as coisas iam acontecendo, e eu brinquei com ele sobre isso, porque eu tenho certeza que Deus tem algo assim especial para a nossa igreja neste tempo, no tempo desta série de mensagens. Eu comecei semana passada com uma pergunta da escritora norte-americana Flannery O'Connor, e ela diz: será que alguém pode me ensinar a orar? Ela escreve isso em seu diário, depois de escrever várias orações lindas. Mas, em um determinado momento, ela faz esta pergunta. E nós começamos a refletir a respeito desta série sobre quantas pessoas nesse exato momento estão fazendo essa pergunta. Porque perderam um ente querido, porque perdeu o emprego, porque está passando por uma dificuldade em casa, porque a depressão bateu, ou porque olhou para a sua vida e chegou um momento que ele olha para o seu trabalho, ele olha para a sua casa, ele olha para os seus filhos, olha para tudo que adquiriu durante a vida, está extremamente satisfeito, mas no mais profundo do seu coração existe um grande vazio. Parece que tudo que ele adquiriu e conquistou durante a vida, simplesmente agora não faz sentido mais. E quantas pessoas clamam por saber, se perguntam: será que alguém pode? Nós vimos na semana passada que Jesus é quem pode nos ensinar a orar. Em um tempo onde as pessoas estão buscando tanto sobre espiritualidade, antes da pandemia, não sei como está agora, mas era extremamente comum você assistir em alguns canais de variedades, por exemplo, a GNT, por exemplo, um canal, às vezes passando ali, observava quantos artistas e pessoas iam para a Índia, buscando um momento de espiritualidade, um momento de retiro, a busca por algo. Jesus, ele nos ensina a orar. Jesus, quando nós meditamos no texto de Mateus, no capítulo 6, na semana passada, que ele falava num contexto religioso judaico. Nós falamos muito a respeito disso, sobre como a oração é importante para o judeu, como a oração fazia parte da vida do judeu, mas muitos deles naquela época estavam apenas buscando uma espiritualidade de forma superficial, algo que traz um status para a vida, o que não é muito diferente de hoje, onde muitas pessoas de fato ainda buscam uma espiritualidade por algo que traz apenas um status. Mas Jesus nos convida à verdadeira oração, abandonando a nossa hipocrisia, deixando de lado essas coisas e nos elevando as nossas palavras a Deus em oração, dirigindo as nossas palavras a Deus e somente a Ele, em secreto, em oculto. E Ele que nos conhece, e Ele que está com seus ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações em secreto. E nós temos essa certeza. E nós falamos sobre como o Senhor, Ele nos conhece, antes mesmo da gente orar. Antes mesmo da gente fazer uma oração, um pedido, o Senhor já sabe de tudo que a gente precisa.
Porque Ele conhece as nossas vidas. E a gente acabou se perguntando, por que nós oramos então? Por que nós separamos esse tempo de oração? Por que nós devemos nos empenhar em separar um tempo de oração? Falar sobre oração na igreja? Nós chegamos à conclusão que a oração não muda Deus. A oração transforma as nossas vidas, transforma o nosso coração. E o grande teólogo e filósofo Kierkegaard, como eu falei semana passada, ele diz: a função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Mudar as nossas vidas através de um relacionamento com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês esta manhã. Mais do que um momento, um relacionamento. Através do texto de Mateus, capítulo 6, o texto seguinte, o texto posterior que nós lemos na semana passada. Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Talvez um dos textos mais conhecidos, juntamente com o Salmo 23. É um daqueles textos que a grande maioria dos brasileiros, talvez, parte do texto tem de cor. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Carecemos, ó Deus, da ação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a profundidade deste texto, para que possamos compreender a beleza dos teus ensinamentos, ó Pai. Ilumine as nossas mentes, toque os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei na semana passada e no começo hoje, o Evangelho de Mateus, que tradicionalmente foi escrito para os judeus, para falar a respeito do reino de Deus que chegou, e nós vimos por como que Jesus ele fala dentro de uma linguagem para também, aqui Mateus interpreta aquilo que Jesus está falando para os judeus, mas eu não mencionei algo na semana passada, o contexto menor que Jesus está falando. Jesus está falando no Sermão do Monte, aqui, no que talvez a gente possa chamar de a primeira série de mensagens ali do Novo Testamento. Quando Jesus ele chega na beirada do monte, as pessoas, os seus discípulos estão ali. Nós não podemos determinar qual lugar na geografia daquela região que Jesus estava. O que sabemos é que Jesus foi estratégico em escolher aquele lugar para que as pessoas possam ouvir da melhor forma possível. Mas Jesus, em todo o seu ministério, nós vemos que ele se dedicou a ensinar os seus discípulos. Tinha muitas pessoas ali, ouvindo o que Jesus está falando. Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. Jesus estava sempre rodeado de uma multidão de pessoas. Mas sempre Jesus voltava os seus ensinamentos para os seus discípulos. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus expulsava um demônio, ele olhava para os seus discípulos e ensinava. Veja o que eu fiz, veja o que aconteceu, então é dessa forma que vocês devem proceder. Jesus está em um diálogo aqui. E existem dois públicos, a multidão e os discípulos. Mas sabe qual que é a diferença entre os dois? A multidão é aquele público que quer um momento, que quer ouvir algo, que quer uma cura, que é curioso
que ouviu alguém falar, olha, ele é o Jesus, o Messias, alguém que está curando, alguém que está expulsando demônios, vamos ouvir o que ele está ensinando. Ele está falando sobre coisas assim muito preciosas, muito interessante o que ele está falando, e a multidão vinha para ouvir o que Jesus estava dizendo, mas a grande maioria apenas queria só saber, talvez, quem era Jesus, quem era esse tal Jesus que as pessoas estavam falando. Um pequeno momento. Mas Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E discípulo é relacionamento. É viver junto. É aprender. É caminhar. É comer junto. É ouvir. É discernir. É praticar o que Jesus estava ensinando. E quando nós falamos sobre oração, para a vida de muitas pessoas ela funciona da mesma forma. Como uma multidão que se voltam para uma vida de oração quando tudo ficou extremamente difícil e tudo bem. Busca o Senhor mesmo. Busca o Senhor. Quando a doença chega, quando a dificuldade bate a porta, quando o problema chega, aí buscamos ao Senhor. Ou quando o nosso coração está assim, tenso, cheio, a gente já está cansado, exausto, e a gente busca no momento de oração descarregar tudo que nós podemos descarregar. Um alívio. Por um momento. Um momento. E tem aqueles que buscam na oração um relacionamento com Deus. Não buscam em um momento obter algo de Deus, mas buscam um relacionamento íntimo e sincero com Deus. E geralmente, a grande maioria das pessoas, ou todos nós, começamos na multidão. Começamos a buscar na multidão. De ouvir Jesus, de querer saber quem é Jesus, de num momento difícil ou em determinada época da vida, a graça do Senhor nos alcançou naquele momento e a gente passa a ter uma caminhada com Jesus, então, um relacionamento com Deus. Então veja que o momento, às vezes, de fazer parte de uma vida de oração como na multidão, vai ser uma parte da sua vida. E tudo bem. Mas precisamos caminhar, queridos, para um momento de relacionamento com Deus através da oração. Quem você é define a forma como você vai orar e buscar Deus. Por isso nós precisamos hoje falar que a oração é mais do que um momento, é um relacionamento com Deus. Através do texto em que lemos, o texto não poderia começar de forma mais relacional. Porque esta oração, em específico, é uma oração feita por discípulos. O Pai Nosso é uma oração feita com discernimento para quem de fato caminha, para quem de fato tem um relacionamento. Eu sei que hoje é a oração mais decorada, talvez, do mundo, o Pai Nosso. Mas quem consegue discernir esta oração é somente quem é discípulo. Por isso, muitos dos teólogos falam que esta oração deveria ser chamada a oração dos discípulos. Porque eles podem discernir esta oração. E aí Jesus, então, ele começa dizendo, orem desta forma. O que Jesus está dizendo não é para eles decorarem esta oração e repetir 2, 3 vezes por dia. A oração que Jesus está ensinando não é uma oração para ser decorada, mas é uma oração para ser vivida e praticada. É uma oração que envolve uma mudança de paradigma, uma mudança de vida, é um modelo, é uma forma. Não é algo como os judeus, apenas palavras que eles viviam.
é um modelo para ser seguido. E um modelo de oração, um modelo de relacionamento, um modelo de vida. De como nós devemos viver. Por isso Jesus ele começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Da forma mais relacional possível. Uma vez eu vi alguém pregando e dizendo assim: porque o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai é de todos. Não. Não é de todos. O Pai é o Pai dos filhos, dos discípulos, dos filhos de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 5, a gente vai ver que o texto, dizer Pai, ele está falando de uma forma redentiva. É específico para algumas pessoas. Não é todas as pessoas que reconhecem de fato Deus como Pai, mas apenas aqueles que são filhos. Veja, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que compreenderam algo de Deus, por isso vivem. E este sim. Veja o versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem chama Deus de Pai, quem é filho, evidencia isso. Manifesta que de fato é filho de Deus, que tem um relacionamento com Deus. E aí no versículo 45, talvez um dos trechos mais difíceis aqui, que Jesus ele vai dizer: olha, orem pelos seus inimigos. Orem pelos seus inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Não é uma condição você fazer algo para se tornar filho de Deus. Não é uma condição. Mas se você é filho de Deus, você vai viver de uma determinada forma. De uma forma totalmente diferente. Então, por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração para quem tem relacionamento com Deus. É para quem compreende este relacionamento de fato. Uma oração relacional. O Pai Nosso aponta para uma proximidade. Um Deus conosco, o Deus que está próximo das nossas vidas, o Deus que está na glória, nos céus, como ele diz, Pai nosso que estás nos céus, e por isso o reverenciamos, por seu poder, por sua glória, por sua majestade. Mas Jesus está nos ensinando que este Deus é o Deus próximo, o Deus conosco, fala a respeito de intimidade. Jesus está nos ensinando a respeito de um relacionamento de intimidade com Deus, onde nós chegamos em secreto, em oculto, e chamamos o Senhor de Pai. Uma oração consoladora para os nossos corações, porque sabemos que este Pai é o Rei sobre todas as coisas. O Pai é o Rei que está acima de todas as coisas, e para nós é algo consolador. E a partir disso, quando Jesus começa essa oração desta forma, de uma forma relacional, nós vamos compreender que esta relação é uma relação transformadora para as nossas vidas. Veja comigo, ele começa num primeiro bloco fazendo 3 petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. 3 petições que apontam para Deus, que apontam para a glória de Deus, que aponta para a santidade de Deus, para a grandiosidade de Deus. E isso nos mostra que a prioridade das nossas vidas, a prioridade das nossas orações é buscar a Deus e conhecer plenamente em sua glória e poder e majestade. Este é o foco, essa é a prioridade da nossa oração, do nosso momento com Deus.
Sabe quando nós fazemos isso? Quando de fato somos discípulos. Porque quem vive na multidão começa a oração da forma invertida. Começa a oração buscando as coisas para si. Mas quem é discípulo começa olhando para Deus, engrandecendo o nome do Senhor. E isso é algo transformador para as nossas vidas. Porque vejam, primeiro, ele diz, santificado seja o teu nome. E sabemos que para o judeu o nome era algo muito importante. O nome de um judeu significava a identidade desse judeu. Quem ele fazia, o que ele fazia, quem ele era, qual que era a família dele, de onde que ele veio, qual que era a reputação. O nome de um judeu era como se fosse um CPF hoje. Não era um nome ao acaso, eles não recebiam um nome ao acaso. Que nome nós vamos dar para o nosso filho? Não. Eles viam o significado daquele nome. O que aquilo significava para aquela pessoa. E aí Jesus ele começa, santificado seja o teu nome. Engrandecendo ao nome do Senhor. O que Jesus ele está fazendo como os inúmeros salmos. Como o salmo que nós lemos aqui no começo. Engrandeceu o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Que o seu nome seja engrandecido. Que o seu nome seja exaltado. Isso nos convida, queridos, a um relacionamento com Deus, a uma vida de adoração. Jesus ele começa dizendo, santificado seja o teu nome, exaltando o nome do Senhor, e isso coloca em ordem qual é o grande objetivo na nossa vida. Engrandecer o nome do Senhor é o que fixa a nossa vida no objetivo correto. Para que o Senhor nos chamou? Para vivermos para a glória de Deus. Essa é a nossa grande busca, o nosso grande anseio, o desejo mais profundo no nosso coração deve ser este. Uma vida de adoração. Uma vida que glorifica o Senhor, com tudo o que fazemos. E como nós temos falado sobre isso aqui na Do Alto. Sobre essa cosmovisão, sobre entender que estamos aqui para anunciar a glória de Deus. E santificado seja o teu nome, coloca isso em primeiro lugar. Coloca isso como o objetivo da nossa vida. Aquilo que vem primeiro, e eu lembro que eu citei semana passada a frase de Lewis, que ele diz, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e logo virão as segundas. Coloque as segundas coisas em primeiro lugar e perca ambas. Devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida uma vida de adoração. Através de um relacionamento com Deus que busca a glória de Deus. E em seguida Jesus ele vai dizer, venha o teu reino. Uma vida de mudança de valores, de mudança de paradigma. Uma vida que diz que, de fato, que se submete a este reino, que reconhece a identidade quando clamamos a respeito deste reino, venha o teu reino, porque reconhecemos que somos representantes, embaixadores deste reino. O que é viver de fato dentro deste reino, um novo modelo de vida, uma nova perspectiva de vida. Os nossos padrões são transformados, os nossos costumes são transformados, a nossa família é transformada, aquilo que norteia a nossa busca, as nossas escolhas, é o reino de Deus. Jesus, em uma conversa com um jovem que ouviu falar de Jesus na multidão, mas quis ter um encontro mais próximo com Jesus. Ele chega para Jesus e pergunta, como que eu posso fazer para alcançar a vida eterna?
E Jesus, então, vai falar, olha, vejo que você é um jovem muito exemplar. Vejo que você vem de uma família boa, tem uma boa criação, conhece a doutrina, conhece a nossa cultura, a cultura dos judeus, talvez um jovem que repetia todas as vezes as orações durante todo o dia. Fazia um judeu assim, bonitinho. Mas Jesus olha para ele e fala, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus queria saber, na verdade queria saber não, né? Já sabia, evidenciar, porque quando Jesus olhou, a palavra fala que Jesus olhou o mais profundo do coração desse jovem. Ele não quis, ele ficou triste. Provavelmente ele não iria dizer, venha o teu reino. Porque vir o reino de Deus é uma mudança de vida. É uma mudança de paradigma. Muitos dos teólogos e dos escritores, comentaristas, falam muito a respeito deste texto, sobre o nosso clamor a respeito da pregação. Quando dizemos, venha o teu reino, estamos falando da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, e sim, também. Devemos clamar e orar para que o reino de Deus venha e anunciar este reino. Terceiro, esse relacionamento é transformador, queridos, porque nos leva a uma vida de obediência. Veja, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa terceira petição aqui refere-se à obediência dos anjos. Como é no céu, faça assim na terra. Nos chama a uma vida de obediência. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqueles orgulhosos, os jactanciosos, homens de coração duro, que não obedeceram ao Senhor, e qual o resultado da vida deles. Tiago vai falar também a respeito disso. Vocês que ficam planejando e dizendo que vão fazer e dizer, vocês que têm um coração orgulhoso, vocês, vós que jactais das vossas arrogantes pretensões, que não estão dispostos a viver aqui, debaixo de uma vida de obediência ao Senhor. Esse relacionamento é transformador. Nos convida a uma vida de oração. Nos convida a uma vida de mudança. Nos convida a uma vida de obediência. Um grande pastor que desenvolveu um trabalho muito importante na África, Robert Law, ele diz o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Porque os nossos corações são transformados. Porque os nossos corações são quebrantados diante do Senhor. E é nessa busca, é nesse relacionamento que nós devemos nos colocar. E aí, qual o resultado desse relacionamento com Deus? Veja o versículo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aqui fala a respeito de contentamento. Um discípulo, ele vai pedir aquilo que é mais básico. Vai pedir a justa medida. Me dê, Senhor, somente aquilo que eu preciso para viver hoje. Não me dê nada além, nada mais. O pão nosso. Quando Jesus fala sobre o pão, é aquilo que era mais básico para alguém passar o dia. Fala a respeito de contentamento, de satisfação em Deus. De que podemos pedir e podemos receber riquezas, bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, acima daquilo que precisamos.
mas que isso, meus irmãos, não seja instrumento para que possamos viver no meio da multidão e não como discípulos. Porque, por mais que tenhamos mais do que precisamos, reconhecemos que é o Senhor quem nos dá aquilo que é necessário e aquilo que ainda superabundou em nossas vidas, que vem dele. O pão nosso fala a respeito de confiança, porque sabemos que é Ele quem nos dá, como acabei de falar, mas fala a respeito de humildade. Porque pede, porque é uma súplica, é um pedido. Alguém orgulhoso não vai fazer isso, mas alguém com um coração humilde chega diante do Senhor e pede, e abre seu coração. Fala a respeito, queridos, o resultado disso em nossas vidas é o reconhecimento da graça de Deus, veja, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas a graça do Senhor não é suficiente para perdoar todos os meus pecados? Por que eu tenho que pedir perdão para o Senhor todos os dias, então? Porque reconhecemos quem somos e reconhecemos quem Ele é e a graça dele por nossas vidas. E fazemos porque Ele ordenou. E isso já era motivo suficiente, independente de qualquer outro motivo que possa haver. Porque Ele nos ordenou que fizesse assim. E por causa disso já seria suficiente para que fizéssemos. Mas reconhecer quem nós somos todos os dias e a graça dele é algo que transforma. Então quer dizer aqui que porque nós perdoamos, Deus ele nos perdoa? Não, não é dessa forma. Mas perdoamos porque conhecemos o perdão. Perdoamos porque reconhecemos o que é perdão, o que é o verdadeiro perdão. Por isso podemos perdoar. Por isso também podemos exercer este perdão, porque Ele nos perdoou. Terceiro resultado, queridos, aqui é a dependência de Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Saber que precisamos da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, da preservação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, para que possamos caminhar, seguir caminhando em direção a Ele, porque é Ele quem nos livra de todo mal, é Ele quem conduz as nossas vidas. Contentamento, confiança, humildade, reconhecimento da graça de Deus, reconhecimento da dependência de Deus. Isso tudo só é gerado em nossas vidas através de um relacionamento com Ele. Um relacionamento próximo com Ele. Um relacionamento de intimidade com Deus. E é isso que essa oração de Jesus ela nos ensina. E mais ainda, o que é mais belo aqui, nessas últimas 3 petições, é que nós podemos ver a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo de Deus. E veja, dá-nos o pão, a provisão do Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, o perdão oferecido através do Filho, e não nos deixes cair em tentação, a proteção do Espírito Santo de Deus. Como Deus está agindo em nossas vidas. E por causa disso, queridos, podemos sair, podemos elevar as nossas orações, sair de um momento para um relacionamento com Deus. Como você tem feito as suas orações? Como um discípulo? Ou como alguém que é parte apenas da multidão? A oração nos convida a um caminhar com Deus, a um relacionamento íntimo, profundo e sincero com o Senhor.
Comecei falando sobre como eu brinquei, como que a vida ficou corrida depois de decidir fazer uma série sobre oração. E comentei com alguns amigos que talvez esta série é uma das séries que mais tem mexido com a minha vida, com o meu coração. Porque quem aqui na igreja sabe, né, está caminhando aqui com a gente, eu sou extremamente ativista, fazendo as coisas, a correria do dia a dia, trabalhando, procurando algo para fazer. Mas é na oração, meus irmãos, que podemos ter um profundo relacionamento com Deus. A importância desse momento para as nossas vidas, a importância da oração. Como você tem se relacionado com Deus? Como um discípulo? Ou como alguém que faz parte da multidão? Se é como um discípulo, sua vida vai ser transformada dia após dia. Se é que você está na multidão, passe a caminhar como discípulo, porque você compreendeu a graça do Senhor, porque você compreendeu aquilo que Cristo Jesus ele fez. Passe a sair somente de momentos onde você vai orar porque precisa de algo, precisa desabafar com Deus. E se você faz isso, continue, tudo bem. Mas saia de um relacionamento apenas da multidão e passe a um relacionamento de discípulo, onde a sua vida é transformada dia após dia, os seus valores, os seus padrões, para que possamos anunciar a glória de Deus, para que possamos chegar diante de Deus e dizer: Pai nosso, e saber que Ele é Pai. Vamos orar.